Efésios 5,18 diz: não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Meu filho, ser cheio do Espírito Santo não é ato da soberania de Deus. A igreja que vai ser arrebatada é uma igreja cheia do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é sim um ato da soberania de Deus. Primeiro, pelo facto de Deus ser mesmo soberano, o que pressupõe que Deus tenha domínio e controle de todas as coisas e em todas as circunstâncias. Isto é, de tudo, de todos e em todo momento. O que significa que em nenhum momento Deus deixa de exercer o seu domínio e controle sobre as coisas. Deus é soberano a todo instante e para com tudo, para com todas as suas criaturas. Em segundo lugar, pela natureza da coisa em si. O ser cheio do Espírito Santo sendo uma obra do Espírito Santo, o que pressupõe necessariamente um ato da divindade. Então, ser cheio, neste sentido, do Espírito Santo é sim um ato da soberania de Deus. Por outro lado, na Bíblia, quando nós vemos o ser cheio do Espírito Santo na vida dos homens de Deus, nós vemos sempre como manifestação da soberania de Deus, em Deus derramando o seu Espírito para o cumprimento da sua tarefa. Então, levando os homens à obediência da sua vontade. E neste sentido, a Bíblia sempre nos apresenta a finalidade ou o contexto de ser cheio do Espírito Santo. Agora, de forma particular, em Efésios 5,18, o ser cheio do Espírito Santo, aliás, no texto de Efésios 5,18, nós não encontramos a expressão ser cheio do Espírito Santo. No original, encontramos apenas ser cheio no Espírito, ou um apelo a sermos cheios no Espírito. No texto de Efésios 5,18, nós temos ali um contraste de duas atividades. O embriagar-se pelo vinho, ou de vinho, e o ser cheio no Espírito, o que geralmente lida com a linguagem que Paulo utiliza, ou com o contraste que geralmente Paulo utiliza entre o ser dominado pelo Espírito, ou no Espírito, ser movido no Espírito, agir no Espírito e agir na carne. Agora, o contexto de Efésios 5,18, de forma específica, do que é ser cheio no Espírito, é apresentado pelos textos posteriores. Neste sentido, o ser cheio no Espírito consiste em falar uns aos outros em salmos e cânticos, ou hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando em nossos corações ao Senhor, o regozijar-se sempre com todos ou em todo momento no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Deus Pai e Pai, e também consistindo na submissão uns aos outros, no temor de Cristo, que também vai se estender a vida familiar. Então, ser cheio do Espírito Santo, ou ser cheio no Espírito, conforme é o texto original de Efésios 5,18, é sim um ato da soberania de Deus, ainda mais tratando-se da vida cristã. E pelo facto de Deus mesmo agir nesse processo todo, capacitando o homem a buscar estar cheio no Espírito, também faz com que seja um ato humano. Então nós temos ali um ato da soberania de Deus, despertando a capacidade humana. Portanto, ser cheio no Espírito é um ato da soberania de Deus e, ao mesmo tempo, também é um ato humano.